e no vídeo de hoje eu resolvi falar com vocês um pouquinho sobre gesso, sobre as vantagens, desvantagens e algumas características desse material. O gesso, para você comprar, você encontra ele em 3 formatos. Um deles é o pó, o gesso em pó, que a gente usa para pequenos reparos, tampar furo de quadro que a gente pendurou, fazer alguns reparos mesmo. A gente não usa para fazer grandes coisas com gesso em pó. A gente também encontra no mercado as plaquinhas de gesso, que são as plaquinhas 60 por 60. Antigamente a gente usava muito para fazer o forro de gesso. Só que essas plaquinhas de gesso, elas deixam marcado. Vocês podem observar que em alguns lugares a gente consegue ver as marquinhas do forro de gesso. Então a gente acaba não usando muito. Ela é um material um pouquinho mais barato, mas a gente acaba não usando muito porque é muito mais prático usar aquelas placas grandes, que são as placas de drywall. Drywall nada mais é do que gesso, é um sistema que a gente usa para o gesso. E existem as placas de drywall. O que significa isso? São placas grandes, que elas normalmente são de 2, 2,20, 2 metros, 2,20 metros. Elas têm uma capinha, uma película que parece uma cartolina. Então essas são as placas de drywall que a gente usa para fazer normalmente forro de gesso, que a gente usa para fazer paredes, divisórias de gesso. Aqui atrás é uma parede de gesso, ela é feita de gesso e essas plaquinhas que estão aqui nela, que vocês conseguem ver o relevo, depois eu mostro com detalhe, são plaquinhas de gesso também. Então a gente tem também as placas decoradas, que a gente encontra em vários tamanhos, são as plaquinhas de gesso que a gente consegue aplicar na parede e depois vir com pintura em cima delas. Então são esses os formatos que a gente encontra no mercado de gesso hoje. As placas de drywall, que é os que mais se utilizam hoje em dia, que a gente encontra bastante no mercado, hoje em dia ela também está bem acessível, ele é um material acessível, elas vêm em elas têm 3 características, tem 3 tipos de placas que a gente pode usar em casa. A placa branca, que a gente vê que ela é revestida, ela é encapada de branca, é a placa normal que a gente usa para fazer rebaixo de gesso, que a gente usa normalmente em áreas internas. Essa é a mais comum que a gente encontra no mercado. Tem a placa que vocês vão ver que ela é rosa, ela é uma placa rosa. O que significa isso? Que ela é uma placa que ela é resistente a calor. Quando a gente vai colocar atrás de fornos, ali na área do cooktop, fazer alguma divisória que às vezes a gente quer fazer e o cooktop vai do lado. Então a gente usa essas placas que tem essa cor rosa, porque elas têm fibra de vidro na sua composição. Isso torna elas mais resistentes ao calor. E a gente também tem as placas, que são as plaquinhas verdes. As placas verdes, elas são indicadas para áreas úmidas. Por exemplo, atrás de pias de banheiro, porque essas placas elas têm silicone na composição delas, então elas são mais resistentes à umidade. Ela não vai juntar aquele mofo. Por exemplo, a área de box, quando a gente vai fazer um rebaixo na área de box, usar essa plaquinha que ela é verde para evitar que junte mofo ali, né, com aquele vapor do banho quente, então ela evita que junte esse mofo. Além disso, na parede a gente consegue colocar isolamento acústico. Quando a gente vai erguer uma parede de drywall, a gente escolhe o tipo de placa ideal. Por exemplo, eu vou fazer na cozinha e ela vai dividir a minha área de cozinha com a área de serviço e eu tenho um cooktop do lado. Então eu escolho a placa rosa, que ela vai ser resistente a calor, e entre elas eu ainda posso colocar o isolamento acústico. Eu quero que fique fechada a minha área de serviço, eu não quero ouvir a máquina de lavar roupa. Então a gente consegue colocar dentro dessa parede, entre uma placa e outra, a gente consegue colocar lã de vidro, lã de rocha, depende muito da quantidade acústica que você quer isolar. A lã de rocha ela é mais isolante, se eu não me engano. Então, e elas também, além de variarem a quantidade, né, de som que elas isolam, elas variam muito também de valor para valor. Então, vocês têm que ter noção do que vocês querem a nível de custo-benefício, né? O que compensa mais para vocês. As vantagens da gente usar um gesso. O gesso hoje, ele se popularizou, muita gente vê gesso por aí, mas o gesso ele tem uma grande vantagem. Além dele ser um material que ele tem um bom acabamento, ele é um material bem acabado. Quando a gente faz divisórios de gesso, paredes de gesso, a gente consegue otimizar espaço. Ou seja, uma parede normal, uma parede de alvenaria que a gente constrói, ela tem no mínimo 15 centímetros, porque tem um tijolo, vem um reboco e às vezes vem até um revestimento, então ela vai ficar mais grossa. E a parede de gesso não, a gente consegue colocar ela numa espessura de 7 centímetros. Então vamos lá. Aqui a gente tem um revestimento, a parede de gesso, e aqui ó, olha só, ela é bem mais fina do que uma parede normal. E a gente consegue fazer todas as divisórias com ela, não tem problema nenhum.
tá? Então, como vocês viram, o gesso ele tem uma espessura um pouco menor, a gente consegue aplicar nessas paredes. Quando você quer pendurar quadro, quer colocar uma prateleira, é possível sim. É só a ferragem que vai dentro dessas paredes, que erguem essas paredes, ela vai do chão ao teto, para travar no teto, e só você colocar alguns apoios a mais, tá? Só estruturar essa parede internamente que você consegue colocar tranquilamente quadros, prateleiras, tá bom? Uma grande vantagem do gesso também é a facilidade de manuseio dele. Não importa se seu ambiente tem quinas, não importa se você tem uma sala redonda, que o gesso ele consegue, a gente consegue trabalhar perfeitamente esse gesso e o acabamento dele fica perfeito. Então assim, essa é uma grande vantagem, ele é muito maleável, a gente consegue trabalhar em qualquer ambiente o gesso. Pra mim, a grande vantagem do gesso é que ele permite que a gente faça projetos de iluminação. Então se a gente tem um quarto que tem um rebaixo de gesso, onde a gente tem um forro de gesso, a gente consegue trabalhar iluminação indireta, iluminação direta, consegue colocar pendentes, consegue distribuir vários tipos de iluminação dentro do mesmo ambiente, iluminação embutida, fica lindo e a gente consegue trabalhar essa iluminação de diversas maneiras. Vocês já devem ter observado alguns ambientes, aquelas sancas abertas, sancas fechadas, tudo é feito com gesso. Então a gente consegue criar diversas cenas dentro do mesmo ambiente, diversos tipos de iluminação através do gesso. E uma das vantagens também é que a gente consegue criar divisórias depois da obra pronta. Terminei minha obra, terminei minha casa, não quero mais mexer com obra, não quero mais mexer com pedreiro, mas eu queria muito dividir esse ambiente, fazer um quarto novo, fazer um escritório, fazer um cantinho de home office. Então eu consigo fazer de gesso com a técnica drywall, que vocês já viram, inclusive com isolamento acústico. Então essa também é uma grande vantagem do gesso, a gente conseguir fazer divisórias internas super rápido e super prático. Então o nosso vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida sobre gesso, sobre esse tema, deixa aqui pra mim que eu respondo vocês. Se vocês quiserem uma parte 2, uma parte 3, também é só deixar aqui pra mim. Falem pra mim também temas que eu posso trazer pra vocês, pra tirarem essas dúvidas, que a gente possa discutir um pouquinho, tá bom? Não deixa de deixar seu like aqui e se inscreve no canal. Tchau, tchau!